A garçonete se aproximou às pressas e falou quase num sussurro. Eu vi. Sua noiva colocou algo na comida do seu filho. O empresário ficou em choque. O restaurante estava cheio naquela noite, com mesas ocupadas por pessoas bem vestidas, risadas controladas e taças se tocando em brindes discretos. A luz era baixa, quente, daquelas que fazem tudo parecer mais bonito do que realmente é. O som de talheres, conversas baixas e música ambiente criava uma sensação de conforto e status. Para quem olhasse de fora, parecia só mais um jantar de celebração entre gente importante. Eduardo Vasconcelos estava sentado no centro da mesa principal, postura confiante, terno caro, o tipo de homem que todos reconheciam mesmo sem conhecer. Dono de empresas que moviam boa parte da economia da cidade, ele carregava no rosto a tranquilidade de quem sempre teve controle sobre tudo. Ao seu lado, Helena Duarte sorria com facilidade, elegante, segura, usando um vestido que chamava a atenção sem exagero. Do outro lado, Theo, o filho de 9 anos, balançava os pés na cadeira enquanto mexia distraído no guardanapo, mais interessado na sobremesa prometida do que em qualquer conversa adulta. Era uma noite especial. Não havia anúncio formal, mas todos sabiam que aquele jantar simbolizava um novo começo. A família reunida, a noiva integrada, a imagem perfeita que Eduardo gostava de passar. Ele falava pouco, ouvia mais, observava o ambiente com aquele olhar de empresário acostumado a analisar tudo ao redor. Helena conduzia a conversa, comentava sobre viagens, fazia elogios ao restaurante. Tocava no braço de Eduardo com intimidade calculada. Theo ouvia quase nada, atento apenas quando o nome dele surgia no meio da conversa, sempre acompanhado de um sorriso dela que parecia ensaiado. Do outro lado do salão, Lívia caminhava entre as mesas com uma bandeja firme nas mãos. Ela trabalhava ali há quase 2 anos, conhecia cada canto do restaurante, cada cliente exigente, cada gerente impaciente. Não vinha de família rica, não tinha contatos importantes, mas fazia o trabalho bem feito e era conhecida por ser atenta. Aquela noite não era diferente. Desde que a mesa de Eduardo chegou, o gerente deixou claro que tudo precisava sair perfeito. Atendimento rápido, prato impecável, nada fora do lugar. Lívia foi designada para aquela mesa exatamente por isso. Confiável, discreta, eficiente. Ela se aproximava com cuidado, anotava pedidos, confirmava pontos da carne, o tipo de detalhe que clientes assim exigiam. Theo pediu um prato simples, algo adaptado para criança, e Helena fez questão de acompanhar cada palavra, corrigindo, acrescentando, insistindo em detalhes que não pareciam necessários. Lívia percebeu, mas não comentou. Era comum adultos quererem controlar o que crianças comiam. Ainda assim, algo naquela atitude ficou guardado na cabeça dela. Enquanto o tempo passava e os pratos eram preparados, Lívia circulava pelo salão, mas sempre acabava olhando para aquela mesa. Não por curiosidade, mas por uma sensação estranha que ela não soube explicar de imediato. Helena parecia atenta demais ao prato do menino. Tocava na borda do prato, ajeitava os talheres, pedia para trocar algo que, aos olhos de Lívia, estava perfeitamente normal. Eduardo não parecia notar. Estava envolvido em uma conversa com um homem de outra mesa que se aproximou para cumprimentá-lo, elogiando negócios recentes, falando de investimentos, daquele jeito bajulador que Lívia já tinha visto muitas vezes. Quando os pratos chegaram, Lívia mesma fez questão de servir. Colocou primeiro o de Eduardo, depois o de Helena e, por fim, o de Theo. O menino agradeceu com educação, abriu um sorriso rápido e já levou o garfo à mão. Foi nesse momento que Lívia reparou em algo pequeno, mas que fez seu estômago apertar. Helena levou a mão rapidamente ao prato do garoto como se fosse ajeitar algo, mas o gesto foi rápido demais, nervoso demais. Ela olhou ao redor antes, como se quisesse confirmar se alguém estava vendo. Eduardo continuava distraído, rindo de algo que o outro homem disse. Lívia se afastou alguns passos, mas parou. Ficou ali, fingindo organizar a bandeja vazia, observando de canto de olho. Theo levou a primeira garfada à boca e fez uma careta leve,
quase imperceptível. Nada que chamasse a atenção de quem não estivesse atento. Ele olhou para Helena e comentou algo baixo. Ela sorriu e respondeu rápido, empurrando o prato de volta para ele, incentivando que continuasse a comer. O sorriso dela não alcançou os olhos. O salão continuava igual. Risadas, conversas, música. Ninguém parecia notar nada fora do normal. Mas para Lívia, o ar ficou pesado. Ela sentiu o coração acelerar, aquela sensação incômoda de que algo estava errado e que ignorar aquilo poderia custar caro. Não era paranoia. Ela já tinha visto de tudo naquele trabalho, brigas, traições, humilhações públicas. Mas aquilo era diferente. Era um cuidado estranho misturado com pressa, controle e uma tensão que não combinava com um jantar de celebração. Ela se afastou mais um pouco, tentou seguir o trabalho, mas não conseguiu tirar aquela cena da cabeça. Voltou à mesa minutos depois com uma jarra de água. Helena não largava o prato de Theo com os olhos. Quando Eduardo finalmente voltou a atenção para o filho, perguntou se estava tudo bem. Theo deu de ombros, disse que estava com um pouco de sono. Aquilo soou errado para Lívia. Era cedo demais. O menino estava animado minutos antes. Helena respondeu rápido, dizendo que devia ser o dia cheio, que criança se cansa fácil. Lívia colocou a água na mesa com as mãos levemente trêmulas. Ela conhecia aquele tipo de cliente. Sabia o peso do nome Eduardo Vasconcelos, sabia o que significava acusar alguém como Helena Duarte, ainda mais sem prova concreta. Mas também sabia reconhecer quando algo não batia. O rosto de Theo parecia mais pálido, os olhos menos atentos. Ele empurrou o prato para longe. Perdeu o interesse na comida. Helena ficou tensa por um segundo. Depois disfarçou, chamando Lívia para pedir outra bebida. Ao se afastar novamente, Lívia sentiu um nó na garganta. Ela pensou em ignorar, pensou no emprego, nas contas atrasadas, no medo de se envolver em algo grande demais. Mas cada passo que dava parecia mais pesado. Algo dentro dela gritava que aquele jantar não era apenas uma celebração, que por trás da mesa elegante, dos sorrisos ensaiados e das taças brilhando, havia algo muito errado prestes a acontecer. E ela, sem querer, já tinha se tornado parte disso. Depois que deixou a mesa, Lívia tentou seguir a rotina normal do trabalho, mas o corpo dela não acompanhava a cabeça. Cada passo parecia automático, como se estivesse ali apenas por obrigação. Enquanto atendia outros clientes, a imagem de Helena inclinada sobre o prato de Theo não saía da mente dela. Não era só o gesto em si, era o jeito. Um cuidado que não parecia cuidado de verdade. Parecia vigilância. Lívia já tinha visto mães superprotetoras, madrastas tentando agradar, adultos controladores. Aquilo era diferente. Havia tensão no olhar de Helena, um controle excessivo, como se cada segundo fosse calculado. Lívia passou perto da mesa novamente, agora levando pratos para outra família. Fingiu não olhar, mas observou pelo reflexo do vidro ao lado. Helena estava com o corpo virado para Theo, quase impedindo qualquer aproximação de Eduardo. Sempre que o empresário tentava puxar conversa com o filho, ela se colocava no meio, respondia por ele, desviava o assunto. Eduardo parecia não perceber. Estava relaxado, confortável, como alguém que confia totalmente em quem está ao seu lado. Aquilo incomodou ainda mais Lívia. A confiança dele contrastava demais com a tensão dela. Theo apoiava o cotovelo na mesa com o rosto um pouco mais baixo, mexendo no guardanapo sem animação. Helena tocava no braço dele o tempo todo, não como um carinho leve, mas como um aviso silencioso. Cada vez que o menino tentava se afastar do prato, ela empurrava de volta, sorrindo, falando algo que Lívia não conseguia ouvir. O sorriso estava sempre ali, mas os olhos não acompanhavam. Eram frios, atentos demais, quase impacientes. Lívia parou perto do balcão, respirou fundo e tentou se convencer de que estava exagerando. Afinal, quem era ela para julgar uma mulher elegante, noiva de um dos homens mais influentes da cidade? Mas o corpo não mentia. O estômago embrulhado, o suor nas mãos, o coração acelerado. Algo estava fora do lugar, e quanto mais ela observava, mais sinais apareciam.
Helena evitava que qualquer outro garçom se aproximasse do prato do menino. Sempre chamava Lívia quando precisava de algo, como se quisesse manter controle sobre quem tocava naquela mesa. Em determinado momento, Theo pediu para ir ao banheiro. Helena reagiu rápido demais, dizendo que ele esperasse um pouco, que ainda não tinha terminado de comer. Eduardo olhou confuso, mas não questionou. Theo insistiu, dizendo que estava enjoado. Helena apertou o braço dele de leve, sorrindo para Eduardo, dizendo que criança inventa desculpa quando não quer comer. O menino ficou quieto na hora. Lívia viu o olhar dele baixar, como se tivesse entendido que não adiantava insistir. Aquilo foi o ponto em que Lívia sentiu um frio subir pela espinha. Não era mais só impressão. Era controle. Era pressão. E vinha justamente da pessoa que deveria proteger o menino. Ela se aproximou da mesa com a desculpa de recolher um copo vazio. Quando ficou perto, percebeu algo ainda mais estranho. O cheiro do prato de Theo não combinava com o que tinha sido pedido. Não era forte, mas havia um fundo amargo no ar, algo químico diferente. Lívia trabalhou tempo suficiente ali para saber quando um prato estava normal. Aquilo não estava. Helena percebeu o olhar dela e mudou o tom na mesma hora. Ficou mais dura, menos simpática. Perguntou se estava tudo bem com o atendimento, mas não esperou resposta. Eduardo continuava alheio, falando sobre negócios no celular, resolvendo algo rápido. Helena aproveitou o momento e se inclinou ainda mais sobre o prato do menino, usando o corpo para bloquear a visão de Lívia. Foi um gesto rápido, quase imperceptível, mas claro o bastante para quem estava atento. Lívia se afastou com o coração disparado. Ela pensou em chamar o gerente, mas sabia que ele faria de tudo para evitar qualquer confusão com aquele tipo de cliente. Pensou em avisar outro funcionário, mas sentiu medo. Medo de errar, medo de ser demitida, medo de se envolver em algo grande demais. Ainda assim, cada minuto que passava fazia a situação parecer mais urgente. Theo estava visivelmente diferente, mais quieto, os movimentos lentos, a cabeça pendendo para o lado às vezes. Helena percebeu isso também. Em vez de demonstrar preocupação, ela ficou inquieta. Olhava o relógio, mexia no celular, observava a porta do restaurante como se esperasse algo ou alguém. Quando Eduardo comentou que talvez fosse melhor ir embora mais cedo por causa do filho, Helena discordou na hora, dizendo que era só cansaço, que o menino sempre exagerava. A resposta saiu rápida, dura, sem espaço para conversa. Lívia se sentiu presa em um dilema que nunca imaginou viver. Se falasse algo e estivesse errada, perderia o emprego e talvez fosse humilhada. Se ficasse calada e algo acontecesse com aquele menino, ela nunca se perdoaria. Ela observava Helena agora não só como cliente, mas como alguém que escondia algo sério. Cada gesto confirmava isso. O sorriso falso, o controle excessivo, a falta de cuidado real com o estado de Theo. Quando Theo deixou cair o garfo no chão e demorou a reagir, Lívia teve certeza de que não era coisa da cabeça dela. Helena não se levantou para ajudar, não chamou ninguém. Apenas pegou outro talher, colocou na mão dele e insistiu para que continuasse. Foi ali que Lívia sentiu que o silêncio já tinha passado do limite. Ela ainda não sabia como, nem quando, mas entendeu que aquele comportamento estranho não podia mais ser ignorado. E que gostasse ou não, ela estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. O momento chegou sem aviso. Não teve música mais alta, não teve grito, não teve cena preparada. Foi simples e assustador justamente por isso. Lívia sentiu o corpo agir antes da cabeça. Ela estava ao lado do balcão, segurando um pedido que nem lembrava mais para qual mesa era. Os olhos estavam presos em Theo. O menino escorregou um pouco na cadeira como se o corpo tivesse ficado pesado demais de repente. A cabeça tombou para frente e ele apoiou o braço na mesa para não cair. Eduardo finalmente percebeu. Chamou o nome do filho uma vez, depois outra, agora com a voz mais tensa. Helena respondeu rápido, dizendo que ele só estava cansado. O tom dela soou irritado, não preocupado. Foi aí que algo se rompeu dentro de Lívia. Não foi coragem, foi desespero. Um medo cru de ver uma criança passar mal diante dela e ninguém fazer nada. Ela largou o pedido no balcão e caminhou até a mesa.
Não pensou em gerente, não pensou em emprego, não pensou em consequência. Parou ao lado de Eduardo com o coração batendo tão forte que parecia sair pela garganta. O salão inteiro seguia seu ritmo normal, até aquele segundo. Lívia abriu a boca e falou, a voz tremendo, mas firme o suficiente para ser ouvida. Ela disse que precisava falar algo urgente. Eduardo levantou os olhos, confuso. Helena virou o rosto na mesma hora, com um olhar duro, como se tentasse silenciar Lívia só com os olhos. Clientes das mesas ao redor começaram a prestar atenção. O som de talheres diminuiu. Algo no ar mudou. Lívia respirou fundo e disse que havia visto Helena mexer no prato de Theo de um jeito estranho. Disse que o comportamento dela desde o início da noite não parecia normal. Disse que o menino estava passando mal rápido demais e que aquilo não era cansaço. O silêncio caiu pesado sobre o restaurante. Eduardo ficou imóvel, tentando entender o que estava ouvindo. Helena reagiu antes de qualquer um. Riu alto, um riso seco, debochado, e perguntou se aquela garçonete estava louca. Mas Lívia não parou. Ela disse que sentiu um cheiro diferente no prato, que Theo não parecia bem desde as primeiras mordidas, que algo estava errado ali. As palavras saíam atropeladas, misturadas com medo, mas carregadas de urgência. Alguns clientes começaram a cochichar. Um copo caiu em outra mesa. O gerente apareceu ao fundo, confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Eduardo se levantou devagar. O rosto dele tinha perdido a cor. Olhou para o filho, depois para o prato, depois para Lívia. Perguntou se ela tinha certeza do que estava dizendo. Antes que ela respondesse, Helena explodiu. Disse que aquilo era uma acusação absurda, que Lívia estava tentando aparecer, que nunca mais pisaria naquele restaurante depois daquele insulto. Apontou o dedo para Lívia, ameaçou chamar a polícia, falou em processo, em difamação, em destruição de reputação. Lívia sentiu as pernas fraquejarem, mas não recuou. Disse que não estava acusando por raiva, nem por interesse. Disse que estava falando porque Theo precisava de ajuda. O nome do menino ecoou estranho naquele silêncio. Eduardo se abaixou até ficar na altura do filho. Chamou de novo. Theo respondeu fraco, com a voz arrastada. Aquilo foi o suficiente para fazer o empresário agir. Ele pediu água, pediu ajuda, pediu que alguém chamasse um médico. Helena tentou impedir. Disse que estavam exagerando, que aquilo era uma humilhação pública, que Eduardo estava sendo manipulado por uma funcionária desequilibrada. O tom dela ficou agressivo. Algumas pessoas se levantaram das mesas. Outras sacaram o celular, atraídas pela cena. O restaurante elegante virou um palco de tensão em poucos segundos. O gerente tentou intervir, pedindo calma, dizendo que tudo poderia ser resolvido com discrição. Eduardo ignorou. Mandou que ninguém tocasse no prato do filho. Olhou direto para Lívia e pediu que ela explicasse tudo de novo, com calma. Helena ficou branca. Deu um passo para trás, como se tivesse perdido o controle da situação. Quando percebeu que Eduardo não estava mais do lado dela, mudou de estratégia. Pegou a bolsa. Disse que não ficaria ali sendo acusada por uma desconhecida e que falaria com seus advogados. Antes que alguém pudesse impedir, ela se virou e caminhou rápido em direção à saída. O salto batendo no chão fazia eco no silêncio pesado do salão. Ninguém a segurou. Ninguém falou nada. Todos observavam, paralisados. A porta se fechou atrás dela, e foi como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Lívia ficou ali, exposta, sentindo todos os olhares sobre si, alguns de julgamento, outros de curiosidade, poucos de apoio. O gerente se aproximou com o rosto fechado. Eduardo segurava Theo agora no colo, chamando ajuda pelo telefone. O restaurante nunca mais seria apenas um lugar elegante depois daquele momento. Em poucos minutos, a vida de todos ali tinha sido virada do avesso. E tudo tinha começado com uma acusação que ninguém queria ouvir, mas que já não podia mais ser ignorada. Eduardo sentia o chão fugir debaixo dos pés. Com Theo nos braços, o peso do menino parecia maior do que deveria ser. Não pelo corpo, mas pelo medo que crescia dentro dele. O filho estava mole, respirando devagar demais, com os olhos semicerrados. Eduardo chamava o nome dele o tempo todo, tentando manter a voz firme,
Mas por dentro tudo estava em caos. O restaurante, as pessoas, os olhares curiosos, nada disso importava agora. Só existia Theo, e a pergunta que não parava de bater na cabeça dele: e se aquela garçonete estivesse certa? Enquanto aguardava a chegada do socorro, Eduardo tentou organizar os pensamentos, mas era quase impossível. Ele se lembrava de Helena entrando na vida deles com calma, do jeito doce no começo, do cuidado exagerado que ele sempre interpretou como zelo. Lembrou das vezes em que ela dizia que Theo precisava de limites, que criança mimada vira adulto fraco. Na época, aquilo parecia apenas opinião diferente sobre criação. Agora, tudo ganhava outro peso, outra cor, outra intenção. Eduardo olhava para a porta do restaurante de vez em quando, esperando Helena voltar, talvez para explicar, talvez para se defender. Parte dele ainda queria isso. Queria ouvir uma justificativa que fizesse tudo aquilo desaparecer. Era mais fácil pensar que tinha sido um erro, um mal-entendido, uma acusação absurda feita por alguém que se precipitou. Aceitar isso significava manter a vida como estava, o casamento planejado, a imagem perfeita. Mas cada vez que Theo gemia baixinho, essa possibilidade ficava mais distante. O telefone de Eduardo não parava de vibrar. Sócios, amigos, gente importante querendo saber o que estava acontecendo. Ele ignorou todos. Pela primeira vez em muito tempo não se sentia no controle. Ele, que sempre decidia tudo com frieza, agora estava perdido. Olhou para Lívia, parada a alguns metros com o rosto pálido, mãos trêmulas, mas ainda ali. Ela não tinha fugido, não tinha se escondido. Aguentava os olhares e o medo em silêncio. Aquilo chamou a atenção dele. Se ela tivesse mentido, por que ficaria ali? O gerente se aproximou mais uma vez, tentando manter a situação sob controle, falando baixo, sugerindo que levassem a criança para um hospital particular. Eduardo concordou na hora. Pediu que abrissem caminho. Alguns clientes se afastaram. Outros fingiram não olhar, mas ninguém falava mais. Era como se todos sentissem que algo grave tinha acontecido ali. No caminho até a saída, Eduardo sentiu a culpa apertar. Pensou em todas as vezes que deixou Theo sob os cuidados de Helena sem questionar. Pensou no quanto tinha confiado. E junto com a culpa veio a raiva, mas ainda confusa, sem alvo definido. Ele não sabia se estava com raiva de Helena, de Lívia, ou de si mesmo. Talvez dos três. Dentro do carro, enquanto seguia para o hospital, Eduardo tentava manter Theo acordado. Falava qualquer coisa, lembrava histórias, prometia coisas simples, como um passeio no fim de semana. A voz falhava às vezes, mas ele continuava. A imagem de Helena saindo do restaurante sem olhar para trás voltava o tempo todo. Não era a atitude de alguém preocupada com uma criança. Isso doía mais do que qualquer acusação. No hospital, tudo aconteceu rápido. Enfermeiros, médicos, perguntas, exames. Eduardo respondia no automático. Quando pediram informações sobre o que Theo tinha comido, ele travou por um segundo. Olhou para o nada, respirou fundo e respondeu. O nome de Helena ficou preso na garganta. Dizer em voz alta que a mulher que ele amava poderia ter feito algo contra o filho parecia surreal, mas o medo falava mais alto. Enquanto esperava notícias, sentado em uma cadeira fria, Eduardo finalmente deixou as emoções virem. O amor que sentia por Helena não sumiu, mas ficou manchado. Não dava mais para fingir que nada tinha acontecido. O instinto de pai gritava mais alto do que qualquer promessa, mais alto do que qualquer sentimento. Ele percebeu que, se tivesse que escolher, não haveria escolha de verdade. Theo vinha antes de tudo. Quando um médico se aproximou com o rosto sério, Eduardo se levantou na mesma hora. O profissional explicou que Theo tinha ingerido algo que não deveria, que os exames iniciais apontavam para uma substância forte e que tinham chegado a tempo. A palavra tempo ecoou na cabeça de Eduardo. Ele pensou em Lívia. Pensou que, se ela tivesse ficado calada, talvez estivesse ali ouvindo outra coisa. Naquele instante, algo mudou dentro dele. Não era ódio, nem vingança. Era decisão. Eduardo entendeu que não podia mais se apoiar em sentimentos antigos ou em aparências. Precisava proteger o filho, custasse o que custasse. Mesmo que isso significasse enfrentar a mulher que ele achava conhecer.
mesmo que isso destruísse a vida que ele tinha planejado. O empresário poderoso deu lugar ao pai assustado, mas determinado. E a partir dali, nada mais seria conduzido pela dúvida, e sim pela verdade, por mais dura que ela fosse. Helena não foi direto para casa depois de sair do restaurante. O salto alto batia firme no chão do estacionamento enquanto ela caminhava rápido, com o celular já na mão. O rosto que minutos antes mostrava segurança, agora estava duro, fechado, sem espaço para hesitação. Assim que entrou no carro, bateu a porta com força e respirou fundo, como quem precisa recuperar o controle. Não havia pânico, havia raiva. Uma raiva fria, focada, que crescia a cada segundo. Ela ligou o carro e saiu do local sem olhar para trás. Enquanto dirigia, discava números com pressa. Primeiro para o advogado. A voz saiu firme e organizada, como se já tivesse ensaiado aquela conversa. Disse que tinha sido acusada injustamente em público, que uma funcionária tinha inventado uma história absurda e que aquilo precisava ser tratado como ataque à honra. Pediu providências imediatas, processo, notas oficiais, o que fosse necessário para virar o jogo. Em seguida, ligou para alguém que não salvava nos contatos. Falou pouco, direto, usando frases soltas que não explicavam tudo, mas deixavam claro que algo tinha saído do controle. No caminho, Helena percebeu que precisava agir rápido. Sabia que Eduardo não era ingênuo. Sabia que o estado de Theo falaria mais alto do que qualquer explicação dela. Então, decidiu não voltar para casa naquela noite. Mudou o trajeto, entrou em ruas menos movimentadas, como se já estivesse fugindo de algo que ainda nem tinha forma. Parou em um prédio discreto, onde subiu sem cumprimentar porteiro, usando uma chave que não combinava com a imagem de noiva de empresário influente. Enquanto isso, a notícia do que aconteceu no restaurante começava a se espalhar. Mensagens, ligações, boatos. Helena acompanhava tudo pelo celular, lendo sem responder, calculando cada passo. Quando o advogado retornou, ela já estava pronta. Disse que não pisaria em hospital nenhum, que qualquer tentativa de associar o nome dela à saúde do menino era absurda. Orientou que tudo fosse tratado como exagero causado por uma funcionária desequilibrada em busca de atenção. No dia seguinte, Helena acordou cedo, mesmo sem ter dormido direito. A mente não parava, mas não havia arrependimento. Apenas a sensação de que precisava acelerar o plano. Saiu do apartamento usando óculos escuros e roupa simples, diferente do padrão que costumava usar. Passou em um lugar onde trocou o chip do celular, depois em outro onde sacou dinheiro em espécie. Cada movimento era feito com cuidado, como alguém acostumada a desaparecer quando necessário. Quando Eduardo tentou ligar, o telefone chamou até cair. Helena ignorou. Não estava pronta para aquela conversa. Sabia que qualquer palavra errada poderia entregar mais do que ela queria. Preferia o silêncio. Um silêncio que para ela era estratégia. Enquanto isso, as redes sociais começaram a ferver. Algumas pessoas defendiam Helena, falando do histórico dela, da imagem elegante, do relacionamento com Eduardo. Outras questionavam. O nome de Lívia começou a circular também, junto com ataques, acusações e comentários cruéis. Helena acompanhava tudo de longe, sem se expor. Quando o advogado informou que o processo contra Lívia já estava sendo preparado, ela sentiu uma satisfação contida. Sabia que aquele seria o primeiro passo para intimidar, para calar. A ideia não era apenas se defender. Era virar a situação, fazer com que Lívia parecesse a vilã, a oportunista, a mentirosa. Helena sempre foi boa nisso, em inverter papéis. Mas havia algo que a incomodava. Eduardo não apareceu. Nenhuma mensagem pública, nenhuma defesa. Aquilo mexeu com ela mais do que gostaria de admitir. Pela primeira vez, sentiu que tinha perdido o controle total da narrativa. E isso era perigoso. Decidiu então sumir por alguns dias. Pediu ao advogado que alegasse estresse, necessidade de repouso, qualquer coisa que justificasse o afastamento. Cancelou compromissos, apagou fotos recentes, começou a limpar rastros. Antes de deixar a cidade, Helena fez uma última ligação. A voz do outro lado parecia hesitante.
Ela foi dura, impaciente e deixou claro que não aceitava falhas. Disse que agora precisava garantir sua própria segurança, que as coisas tinham mudado. Desligou sem se despedir. Arrumou uma mala pequena, só o essencial, e saiu do apartamento como se estivesse apenas viajando a trabalho. Na estrada, com a cidade ficando para trás, Helena respirou fundo novamente. Não havia medo no olhar, apenas determinação. Para ela, aquilo não era o fim, era apenas um desvio. Já tinha escapado antes. Sabia como se esconder, como esperar o momento certo para agir. O erro tinha sido subestimar uma garçonete comum, mas erros podiam ser corrigidos. Enquanto Eduardo passava a noite ao lado do filho no hospital, tentando juntar as peças, Helena se afastava fisicamente, mas mantinha a mente em alerta. Ela sabia que, a partir daquele momento, não poderia mais agir como antes. Precisaria ser mais cuidadosa, mais fria, mais invisível. A fuga não era derrota, era cálculo, e ela estava longe de aceitar perder tudo sem lutar. O hospital estava diferente de tudo que Eduardo já tinha vivido. Mesmo sendo um lugar movimentado, parecia silencioso demais. O cheiro forte de limpeza, o brilho das luzes brancas e o som distante de passos deixavam tudo mais frio. Theo estava deitado na maca, com fios presos ao corpo pequeno, um monitor apitando em ritmo lento. Eduardo não desgrudava dele. Segurava a mão do filho com cuidado, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo. O menino respirava, mas parecia longe, preso em um sono pesado que não era normal. Os médicos iam e vinham, faziam perguntas, anotavam informações, mas ninguém dizia nada concreto. Eduardo tentava manter a calma, mas o tempo parecia não passar. Cada minuto era um peso. Ele lembrava do rosto de Theo antes de tudo aquilo, das risadas no carro, da empolgação com a sobremesa prometida. Agora, tudo parecia distante, quase irreal. Ele sentia culpa por não ter percebido antes, por ter confiado demais, por ter deixado alguém chegar tão perto do filho sem questionar. Lívia também estava ali, sentada em uma cadeira dura no corredor, afastada, como se não tivesse direito de ocupar aquele espaço. O uniforme ainda estava nela, amassado, manchado de suor. As mãos tremiam sem parar. Ela tentava se manter firme, mas o medo crescia a cada segundo. Se algo grave fosse confirmado, ela sabia que a vida dela nunca mais seria a mesma. Ainda assim, não se arrependia. Olhava de longe para Theo e pensava que, se tivesse ficado calada, talvez nem estivesse ali esperando por um resultado. Depois de um tempo que pareceu eterno, um médico se aproximou de Eduardo. O rosto dele era sério, direto, sem rodeios. Pediu para conversar em particular. Eduardo sentiu o coração bater forte e soltou a mão do filho com dificuldade. Caminhou alguns passos, sentindo as pernas fracas. Lívia observava de longe, tentando entender pelo olhar do médico se a notícia era boa ou ruim. Não era. O médico explicou que os exames iniciais tinham mostrado a presença de uma substância forte no organismo de Theo. Não era algo comum, nem acidental. Era um sonífero potente, usado em adultos, e em uma quantidade perigosa para uma criança. As palavras pareciam ecoar no ar. Sonífero, quantidade perigosa, criança. Eduardo sentiu um nó na garganta. Perguntou se aquilo podia ter sido um erro, algum remédio comum, algo que o menino tivesse tomado antes. O médico negou com a cabeça. Disse que não havia dúvida. Naquele instante a ficha caiu de vez. Não era exagero. Não era imaginação. Não era um mal-entendido. Alguém tinha colocado aquela substância no prato do filho dele. Eduardo passou a mão pelo rosto. Sentiu os olhos arderem, mas segurou o choro. Ele precisava estar forte. Perguntou quais seriam as consequências. O médico explicou que, se não tivessem chegado a tempo, o quadro poderia ter sido muito grave. Disse que Theo estava fora de perigo naquele momento, mas que ainda precisaria ficar em observação. Eduardo voltou para perto do filho com o peito apertado. Olhou para aquele corpo pequeno, agora ligado a aparelhos, e sentiu uma mistura de alívio e fúria. Alívio por ele estar vivo. Fúria por alguém ter ousado fazer aquilo. A imagem de Helena veio com força. O sorriso,
O controle, a fuga, tudo fazia sentido agora de um jeito cruel. O amor que ele sentia não desapareceu de imediato, mas virou algo confuso, pesado, difícil de aceitar. Lívia foi chamada logo depois. Um enfermeiro pediu que ela acompanhasse o médico. Ela levantou devagar, sentindo as pernas bambas. Quando ouviu a confirmação, sentiu o mundo girar por um segundo. Era a prova de que ela não estava errada. Mas essa certeza não trouxe alívio. Trouxe medo. Um medo real do que poderia vir depois. Se aquilo tinha sido confirmado, as consequências seriam enormes. Ela sabia que estava entrando em uma guerra que não escolheu. O médico fez perguntas detalhadas sobre o que ela tinha visto no restaurante. Cada gesto, cada comportamento estranho, cada detalhe. Lívia respondeu tudo com cuidado, tentando lembrar de cada segundo. A cada resposta, o peso da situação aumentava. Não era mais só uma denúncia informal. Era um caso sério, com risco de morte. O nome de Helena começou a circular em conversas mais baixas, entre a equipe médica e a polícia foi acionada. Eduardo observava tudo de longe, sentindo uma gratidão silenciosa por Lívia. Sem ela, talvez estivesse chorando uma perda irreversível. Ao mesmo tempo, sabia que aquele resultado marcava o fim de qualquer possibilidade de normalidade. A mulher com quem ele pretendia se casar agora era o centro de uma investigação grave. A imagem pública, os negócios, a família, tudo estava prestes a ser atingido. No quarto, Theo se mexeu levemente e abriu os olhos por alguns segundos. Eduardo se aproximou na hora, chamou pelo filho, disse que estava tudo bem. O menino tentou sorrir, mas logo fechou os olhos de novo. Aquele pequeno gesto foi o suficiente para Eduardo tomar uma decisão definitiva dentro de si. Não importava quem fosse o responsável, não importava o custo. Ele iria até o fim. No corredor, Lívia encostou na parede, sentindo as lágrimas finalmente descerem. Não era choro de vitória, era choro de choque, de cansaço, de medo do futuro. O exame tinha confirmado o pior, e com isso, nada mais poderia ser escondido. A verdade estava ali, fria, clara, registrada em papel. E a partir daquele momento, não havia mais volta para ninguém envolvido. A perseguição começou de um jeito quase silencioso, sem aviso, como se alguém tivesse apertado um botão invisível. Nos primeiros dias, Lívia ainda estava em choque com tudo o que tinha acontecido. Mal conseguia dormir. Quando fechava os olhos, via o rosto de Theo pálido, o prato na mesa, o olhar duro de Helena. Tentava seguir a rotina, mas nada parecia normal. O restaurante ligou dizendo que ela não precisava voltar por enquanto, que a situação estava delicada, que era melhor aguardar. Não disseram a palavra demissão, mas o recado estava claro. Ela já sentia o chão desaparecer. No segundo dia, começaram as mensagens. Primeiro, números desconhecidos. Perguntas curtas, secas, como quem testa até onde pode ir. Por que você fez isso? Quem te mandou falar? Você sabe com quem está mexendo. Lívia bloqueava, mas outros surgiam. À noite, o celular vibrava sem parar. Durante o dia, o silêncio era pesado, como se alguém estivesse observando cada passo. Ela evitava sair, mas precisava comprar comida, precisava viver. E foi aí que percebeu que não estava sozinha. No mercado, notou um homem parado perto do caixa, fingindo olhar o celular, mas sempre no mesmo lugar. Quando saiu, ele saiu logo atrás. Ela acelerou o passo, entrou em outra rua, e o homem fez o mesmo. Só parou quando ela entrou em uma farmácia cheia. O coração quase saiu pela boca. Tentou se convencer de que era coincidência, mas sabia que não era. A sensação de estar sendo caçada se instalou de vez. As redes sociais viraram outro campo de ataque. Alguém vazou o nome completo dela. Fotos antigas começaram a circular fora de contexto. Comentários chamando de mentirosa, interesseira, desequilibrada. Diziam que ela queria dinheiro, fama, que tinha inventado tudo para aparecer. Pessoas que nunca a viram na vida opinavam como se a conhecessem. Amigos começaram a se afastar, com medo de se envolver. Alguns familiares ligaram preocupados. Outros pediram que ela se calasse, que pensasse na própria segurança. Dias depois,
Uma carta chegou à porta do pequeno apartamento onde ela morava. Um envelope grosso, com linguagem dura, cheio de termos difíceis de entender, mas com uma mensagem clara. Processo, indenização, calúnia. O valor era tão alto que ela sentiu o ar faltar. Não tinha como pagar nenhuma fração daquilo. As mãos tremiam enquanto lia. A intenção era óbvia: quebrar, silenciar, fazer com que ela se arrependesse de ter aberto a boca. Lívia tentou contato com o restaurante, mas ninguém atendia. Tentou falar com o gerente, que respondeu curto, dizendo que a situação estava fora de controle, que o nome do lugar estava sendo envolvido em algo perigoso. Em poucos dias ela tinha perdido o emprego, a tranquilidade e a sensação de estar segura em qualquer lugar. Até dentro de casa, qualquer barulho no corredor fazia o coração disparar. Uma noite, quando voltou de um rápido passeio até a padaria, encontrou a porta do apartamento entreaberta. Não parecia arrombada. Nada estava fora do lugar, mas algo tinha sido mexido. A gaveta onde guardava documentos estava aberta. O celular antigo, que ela não usava mais, tinha sumido. Não levaram dinheiro nem objetos de valor. Aquilo não era roubo. Era aviso. Ela sentou no chão e chorou como nunca tinha chorado antes. No dia seguinte, um carro escuro passou devagar em frente ao prédio várias vezes. As janelas eram escuras demais para ver quem estava dentro. À noite, alguém deixou um bilhete por baixo da porta. Poucas palavras, escritas sem cuidado, mas cheias de ameaça. Você ainda pode parar com isso. Pense bem. Lívia sentiu o medo apertar de verdade. Pensou em desistir, em mentir, em dizer que tinha se enganado. Seria tão mais fácil. Bastava uma frase, mas toda vez que essa ideia surgia, a imagem de Theo voltava com força. O corpo pequeno, os fios, o monitor apitando. Ela lembrava do olhar de Eduardo quando ouviu o resultado do exame. Lembrava do peso da verdade. E isso a fazia levantar, mesmo com medo, mesmo sozinha. Ela sabia que estava enfrentando algo muito maior do que ela. Gente com dinheiro, influência, poder para destruir uma pessoa comum sem deixar rastros. Eduardo tentou ajudá-la como pôde. Ofereceu advogado, proteção, apoio financeiro. Lívia aceitou parte da ajuda, mas tinha medo de parecer interesseira, medo de reforçar a narrativa que estavam criando sobre ela. Ainda assim, sentia que precisava se manter firme. Cada ameaça confirmava que ela tinha acertado. Ninguém persegue alguém por uma mentira fraca. A perseguição só existia porque a verdade doía. As noites ficaram longas. Qualquer barulho fazia Lívia pular da cama. O telefone virava para baixo, mas o silêncio também assustava. Ela sabia que aquilo era só o começo, que o objetivo não era apenas assustar, mas quebrar por dentro, fazer com que ela se sentisse pequena, sozinha, descartável. Mas mesmo com o medo grudado na pele, algo dentro dela não cedia. Ela tinha cruzado um limite que não dava para voltar atrás. E agora, pagar o preço fazia parte da escolha que tinha feito naquele restaurante. O processo chegou como um golpe seco, daqueles que tiram o ar. Não veio com gritos nem ameaça direta. Veio em papel timbrado, entregue por um oficial que não demonstrou emoção nenhuma ao bater na porta. Lívia assinou o recebimento com a mão trêmula, sem entender direito o que estava acontecendo. Assim que fechou a porta, encostou nela como se o corpo tivesse perdido a força. O nome de Helena estava ali, grande no topo das páginas, e logo abaixo números que pareciam irreais, um valor tão alto que não fazia sentido para alguém como ela. Ela leu e releu as folhas sentada no chão da sala. As palavras eram difíceis, frias, cheias de termos que pareciam feitos para confundir. Mas a mensagem era simples. Helena a acusava de ter inventado tudo, de ter manchado sua imagem, de ter causado prejuízos morais e financeiros. O pedido era claro, uma indenização milionária, algo que Lívia jamais conseguiria pagar, nem se trabalhasse a vida inteira. Aquilo não era justiça, era intimidação pura. Nas horas seguintes, o telefone não parou. Amigos perguntando se era verdade, parentes assustados, gente sugerindo que ela se desculpasse publicamente para acabar com aquilo. Alguns falavam com cuidado, outros com cobrança. Diziam que ela estava mexendo com gente poderosa,
que precisava pensar nela mesma. Cada ligação parecia empurrá-la mais para o canto. A sensação era de estar cercada, sem saída. No mesmo dia, a notícia do processo vazou. Sites locais começaram a publicar matérias com títulos chamativos, sempre destacando o valor pedido por Helena. Pouco se falava do menino. Quase nada sobre o exame. O foco era Lívia, a garçonete que ousou acusar a noiva de um empresário famoso. Comentários se multiplicavam, muitos dizendo que ela queria dinheiro, outros afirmando que era uma armação. A versão que Helena queria começava a ganhar espaço. O advogado indicado por Eduardo explicou tudo com calma. Disse que aquilo fazia parte de uma estratégia comum. Processos assim não eram feitos para vencer no fim, mas para esmagar no caminho. Custos altos, desgaste emocional, medo. O objetivo era fazer Lívia desistir antes mesmo de qualquer julgamento. Ele falou em defesa, em provas, em proteção legal. Mas mesmo com explicações, o peso continuava ali, esmagando o peito dela. Lívia passou a ter dificuldade até para sair de casa. Toda vez que o celular tocava, o coração disparava. Tinha medo de atender e ouvir mais uma ameaça, mais uma cobrança. O medo de perder tudo se misturava com a sensação de injustiça. Ela não tinha feito nada de errado. Tinha salvado uma criança. Mesmo assim, era ela quem estava sendo tratada como criminosa. Eduardo tentou agir nos bastidores. Conversou com advogados, tentou conter a exposição, mas esbarrou em algo que não controlava: a narrativa pública. Helena sabia usar isso como ninguém. Mesmo longe, sem aparecer, ela comandava o jogo. Cada silêncio dela era calculado. Cada movimento jurídico tinha um impacto direto na vida de Lívia. O dinheiro falava alto demais. Em um encontro com o advogado, Lívia ouviu algo que a fez gelar. Se perdesse, poderia ter bens bloqueados, salário penhorado, nome sujo por anos. Mesmo ganhando, o processo poderia se arrastar por muito tempo, consumindo tudo o que ela tinha. Aquilo não era só uma disputa legal. Era uma tentativa clara de apagá-la, de fazer com que ela se tornasse um exemplo. Uma mensagem para qualquer outra pessoa que pensasse em falar. Naquela noite, sozinha no apartamento escuro, Lívia encarou a própria imagem no espelho. Estava mais magra, olheiras profundas, o olhar cansado. Pensou em desistir, pensou em aceitar um acordo, em dizer que tinha se confundido, que exagerou. Bastava isso para tudo acabar. O processo seria retirado, as ameaças cessariam. Ela poderia voltar a viver. A tentação era grande. O medo falava alto. Mas então o telefone tocou. Era Eduardo. Ele não falou sobre dinheiro nem sobre o processo. Falou de Theo. Disse que o menino tinha perguntado por ela. Disse que estava melhor, que ainda ficaria em observação, mas que estava vivo. A voz dele falhou ao agradecer. Aquela ligação simples desmontou tudo. Lívia desligou com lágrimas nos olhos, mas com algo firme se formando por dentro. Ela entendeu naquele momento que o processo não era o pior castigo. O pior seria viver sabendo que tinha se calado por medo, que tinha deixado alguém perigoso seguir livre. O dinheiro de Helena podia comprar advogados, silêncio, versões convenientes, mas não podia comprar a verdade. E a verdade estava do lado de Lívia, mesmo que o preço fosse alto demais para alguém como ela. No dia seguinte, ela assinou a defesa. Não pediu acordo. Não recuou. Sabia que a partir dali, a pressão aumentaria, que o ataque ficaria mais pesado. O processo milionário tinha sido lançado como uma arma para calar. Mas, sem querer, tinha feito o efeito contrário. Tinha transformado o medo em decisão. E Helena, mesmo sem aparecer, tinha acabado de ganhar uma inimiga que não tinha mais nada a perder. A aproximação entre Lívia e Eduardo não aconteceu de forma rápida nem confortável. Não foi amizade imediata, muito menos confiança cega. Aconteceu aos poucos, empurrada pela situação, pelo medo em comum e por algo que nenhum dos dois planejou. Eles vinham de mundos diferentes demais. Ele cercado de dinheiro, contatos e decisões que moviam muita gente. Ela tentando sobreviver a um ataque que parecia não ter fim. Ainda assim, era impossível ignorar que estavam ligados por um ponto central: Theo. Eduardo passou a ligar com mais frequência.
No começo, sempre com cuidado, quase pedindo permissão para falar. Perguntava como Lívia estava, se tinha dormido, se tinha comido. Coisas simples, mas que ninguém mais perguntava. Lívia estranhou no início. Não estava acostumada com a atenção de alguém como ele. Pensava que aquilo era apenas gratidão, uma obrigação moral. Mas, com o tempo, percebeu que havia algo mais sincero ali. Eduardo não falava como empresário nem como alguém poderoso. Falava como pai, como alguém que quase perdeu o filho. Eles começaram a se encontrar em lugares discretos. Nada de restaurantes caros ou escritórios cheios de gente. Cafés simples, quase vazios, horários estranhos. Eduardo chegava sem segurança, sem ostentação. Sentava de frente para ela, às vezes em silêncio, como se estivesse cansado demais para fingir qualquer coisa. Lívia reparou que ele parecia diferente do homem confiante que aparecia nas revistas. Havia culpa nos olhos dele, uma culpa pesada. Em um desses encontros, Eduardo pediu desculpas. Não de forma ensaiada, nem com um discurso longo. Pediu desculpas por não ter percebido antes, por ter confiado demais, por ter deixado que alguém chegasse tão perto do filho sem questionar. Lívia não sabia o que responder. Nunca tinha pensado em culpar Eduardo, mas ouvir aquilo fez algo dentro dela se acalmar. Ela percebeu que ele não estava tentando se livrar da responsabilidade. Estava tentando entender onde tudo tinha dado errado. Lívia também se abriu, mesmo com receio. Contou sobre as noites sem dormir, sobre o medo constante, sobre a sensação de estar sozinha contra algo enorme. Eduardo ouviu sem interromper. Não tentou resolver tudo na hora. Não ofereceu soluções rápidas. Apenas ouviu. Aquilo fez diferença. Pela primeira vez desde o início de tudo, Lívia sentiu que não precisava se defender o tempo todo. Com o passar dos dias, Eduardo passou a incluir Lívia em decisões importantes. Perguntava a opinião dela sobre o que tinha visto, sobre o comportamento de Helena que ele talvez tivesse ignorado. Às vezes, Lívia se sentia desconfortável, como se estivesse ocupando um lugar que não era dela. Mas Eduardo insistia. Dizia que ela enxergava coisas que ele não enxergava, que a atenção dela aos detalhes tinha salvado a vida de Theo. Theo também começou a aparecer nessas conversas. Eduardo contava que o menino perguntava por Lívia, que lembrava dela como a moça que falou quando ninguém falou. Aquilo mexia com ela. Não era orgulho, era responsabilidade. Ela sabia que, de alguma forma, tinha se tornado parte da história daquela criança. E isso tornava impossível recuar. A relação entre eles ganhou confiança, mas também tensão. Em alguns momentos, Lívia questionava decisões de Eduardo. Achava que ele ainda era cauteloso demais com Helena, que demorava a aceitar certas verdades. Eduardo, por sua vez, às vezes se irritava com o medo de Lívia, com a resistência dela em aceitar ajuda financeira ou proteção mais forte. Essas diferenças geravam discussões baixas, cheias de cuidado, mas reais. Não havia romantização ali. Era uma relação construída em terreno instável. Mesmo assim, havia algo que crescia silenciosamente. Um respeito profundo. Eduardo admirava a firmeza de Lívia, a capacidade dela de se manter de pé, mesmo sem poder algum. Lívia começava a enxergar Eduardo não como o empresário intocável, mas como um homem quebrado, tentando proteger o que restava de mais importante na vida dele. Essa troca os aproximava mais do que qualquer palavra. Em uma noite difícil, depois de uma nova ameaça recebida por Lívia, foi Eduardo quem apareceu no apartamento dela. Não entrou. Ficou do lado de fora, encostado no carro, conversando baixo. Disse que não conseguiria dormir sabendo que ela estava sozinha. Lívia percebeu ali que ele não estava apenas ajudando por gratidão. Ele precisava dela tanto quanto ela precisava dele. Não como salvador, mas como alguém que entendia o peso daquela verdade. A partir daquele momento, a relação deles mudou de vez. Não era amizade simples. Não era aliança por conveniência. Era algo construído na dor, na confiança e na necessidade de enfrentar o que vinha pela frente juntos. Eles sabiam que o pior ainda estava por vir. Sabiam que Helena não tinha desistido, mas também sabiam que, unidos, tinham mais força do que imaginavam no começo. Sem promessas, sem rótulos, sem ilusões,
Lívia e Eduardo passaram a caminhar lado a lado. Dois adultos marcados por escolhas difíceis, ligados por uma criança que precisava ser protegida e por uma verdade que não podia mais ser enterrada. E naquele momento, isso era mais forte do que qualquer medo. Marina Torres entrou na história sem pedir licença, do jeito que sempre fez na carreira inteira. Não apareceu com câmera ligada nem com microfone na mão. Apareceu com perguntas, muitas perguntas. Eduardo recebeu o primeiro contato por mensagem. Um texto curto, direto, dizendo que ela estava acompanhando o caso desde o início, que havia coisas estranhas demais para serem ignoradas e que precisava conversar. Ele hesitou. A última coisa que queria naquele momento era mais exposição. Mas algo naquela abordagem chamou atenção. Marina não queria manchete rápida. Queria entender. O encontro aconteceu em um lugar simples, longe de olhares curiosos. Marina chegou sozinha, sem equipe, sem pressa. Era uma mulher segura, postura firme, olhar atento. Falava pouco no começo, observava mais. Quando começou a fazer perguntas, Eduardo percebeu que ela já sabia muito. Sabia da saída apressada de Helena, do processo contra Lívia, do exame que tinha confirmado a presença da substância no corpo de Theo. Sabia até de detalhes que não tinham saído em lugar nenhum. Isso deixou Eduardo alerta. Marina explicou que tinha recebido uma denúncia anônima dias antes, falando de uma mulher que se aproximava de homens ricos, sempre em momentos delicados da família, e que situações estranhas começavam a acontecer depois. No início, ela mesma tinha achado exagero, mas quando o caso do restaurante veio à tona, tudo se encaixou. O nome Helena Duarte não aparecia em registros antigos. Era como se tivesse surgido do nada alguns anos atrás. Eduardo ouviu em silêncio. A cada frase sentia um peso maior no peito. Marina não fazia acusações diretas. Apenas colocava fatos na mesa. Disse que precisava falar com Lívia também. Ouvir o lado dela sem filtros. Eduardo avisou Lívia antes, explicou quem era Marina, deixou claro que ela podia recusar. Lívia pensou por alguns minutos. A desconfiança era natural, mas algo dizia que aquela jornalista não estava ali para explorar. Estava ali para cavar fundo. O encontro entre Marina e Lívia foi intenso desde o começo. Marina não tratou Lívia como vítima frágil nem como heroína. Tratou como testemunha-chave. Pediu que ela contasse tudo, desde o primeiro momento em que algo pareceu errado. Lívia falou com cuidado, sem exageros, sem tentar convencer. Marina anotava tudo, às vezes interrompia para pedir mais detalhes sobre horários, gestos, reações. Era visível que cada informação encaixava em algo maior. Em certo momento, Marina fez uma pergunta que deixou Lívia arrepiada. Perguntou se Helena parecia alguém acostumada a controlar situações difíceis. Lívia respondeu que sim, que ela nunca parecia perder o controle de verdade, nem quando estava nervosa. Marina assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. Contou então que tinha levantado casos antigos em outras cidades. Histórias de mulheres que desapareceram depois de conflitos envolvendo heranças, crianças, disputas familiares. Em alguns desses casos, havia sempre uma figura feminina parecida com Helena, mas com outro nome. A partir daí, a investigação ganhou ritmo. Marina passou a cruzar informações, buscar documentos, conversar com fontes antigas. Usava nomes diferentes, horários estranhos, encontrava pessoas que nunca tinham falado antes. Cada conversa trazia um detalhe novo. Um documento falsificado aqui, um registro apagado ali, uma assinatura que não batia. A identidade de Helena começava a rachar. Eduardo acompanhava tudo com uma mistura de medo e alívio. Medo do que ainda podia aparecer. Alívio por finalmente alguém de fora confirmar que aquilo não era paranoia. Lívia, por sua vez, sentia um peso diferente. Pela primeira vez desde o início, não estava sozinha segurando aquela verdade. Marina não tinha medo de gente poderosa. Já tinha enfrentado políticos, empresários, juízes. Sabia o preço, mas seguia mesmo assim. Em uma das reuniões, Marina deixou claro que aquilo não seria rápido nem fácil. Disse que Helena tinha recursos, contatos e experiência em desaparecer quando necessário. Que expor tudo
Exigiria cuidado, provas sólidas e paciência. Não adiantava soltar tudo de uma vez. Precisava desmontar peça por peça. Eduardo concordou. Lívia também. Eles sabiam que estavam entrando em algo maior do que imaginavam no começo. Marina passou a frequentar mais a vida deles. Não como amiga, mas como alguém comprometida com a verdade. Ligava tarde da noite. Mandava mensagens de madrugada quando encontrava algo importante. Às vezes aparecia pessoalmente com pastas cheias de anotações. O clima era tenso, mas havia um sentimento novo ali. Esperança. Não a esperança ingênua de que tudo se resolveria fácil, mas a sensação de que agora havia caminho. Em uma dessas conversas, Marina disse algo que ficou marcado. Falou que Helena não parecia agir por impulso, que tudo indicava planejamento, que o que aconteceu com Theo provavelmente não foi um ato isolado. Aquilo gelou o ambiente. Eduardo sentiu o sangue ferver. Lívia sentiu o medo crescer. Se aquilo era parte de algo maior, então o perigo ainda estava muito perto. A entrada de Marina mudou o jogo. Transformou uma denúncia isolada em uma investigação real. Trouxe método onde antes havia só intuição. E deixou claro que Helena não era apenas uma mulher cruel em um momento extremo. Era alguém com histórico, com padrão, com um plano muito mais amplo do que todos imaginavam no início. A partir dali, não era mais apenas uma luta por justiça. Era uma corrida contra o tempo. As primeiras rachaduras começaram a aparecer quando Marina resolveu voltar no tempo. Não nos dias recentes, mas anos antes de Helena Duarte surgir ao lado de Eduardo. Ela passou noites inteiras cruzando dados, puxando registros antigos, comparando fotos, assinaturas, endereços. O nome Helena Duarte parecia limpo demais. Nenhuma história antes de certo ponto. Nenhuma referência de infância. Nenhum vínculo claro com família próxima. Para alguém que circulava entre gente poderosa, aquilo não fazia sentido. Pessoas deixam rastros. Sempre deixam. Marina começou pelo básico. Documentos, certidões, registros de imóveis. Tudo apontava para uma mulher que apareceu pronta no mundo, como se tivesse sido criada do nada. O CPF era válido. Os dados batiam. Mas havia pequenos detalhes fora do lugar. Datas que não conversavam entre si. Assinaturas que mudavam levemente de um documento para outro, como se a mesma pessoa tivesse treinado versões diferentes do próprio nome. Nada gritante, mas suficiente para quem sabe onde olhar. Ela levou isso até Eduardo e Lívia em uma noite silenciosa, sentados ao redor de uma mesa simples. Marina espalhou cópias e anotações, explicando com calma. Disse que aquele tipo de falha não era comum em alguém descuidado. Era comum em alguém que construiu uma identidade aos poucos, corrigindo erros no caminho. Lívia sentiu um frio na barriga. Eduardo fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando juntar lembranças que agora ganhavam outro sentido. Marina decidiu então procurar pessoas. Gente que tivesse cruzado o caminho de Helena antes dela virar Helena. Usou descrições físicas, padrões de comportamento, histórias parecidas. Em uma cidade do interior, encontrou um caso antigo envolvendo uma mulher chamada Renata. A semelhança era grande demais para ser coincidência. O jeito de falar, o sorriso calculado, a forma como se aproximava de homens com filhos pequenos. Renata tinha desaparecido depois de uma disputa familiar envolvendo dinheiro e herança. O caso nunca foi resolvido. Marina conseguiu localizar uma ex-vizinha dessa Renata. Uma mulher simples, desconfiada no começo, mas que acabou falando. Disse que Renata nunca contava muito sobre o passado, que aparecia e sumia com facilidade, que sempre parecia pronta para ir embora a qualquer momento. Quando Marina mostrou uma foto recente de Helena, a mulher empalideceu. Disse que o rosto estava mais maduro, o cabelo diferente, mas que era ela. Não teve dúvida. Essa foi a primeira confirmação real. Não prova ainda, mas um fio puxado com força. Marina seguiu investigando. Em outra cidade, encontrou um registro de boletim de ocorrência, envolvendo uma mulher chamada Carla. A história era parecida. Relação com um homem rico, criança envolvida, desentendimento sério,
e uma saída repentina antes que tudo fosse esclarecido. A foto anexada ao registro tinha traços muito próximos aos de Helena. O nariz, o olhar, a postura. Era como ver versões da mesma pessoa ao longo do tempo. Eduardo acompanhava cada descoberta com o estômago revirado. Lembrava de conversas com Helena, de histórias vagas sobre infância difícil, de mudanças constantes de assunto quando o passado era mencionado. Coisas que ele ignorou por amor ou conveniência, agora gritavam na cabeça dele. Não era apenas mentira, era construção. Cada detalhe da vida dela parecia calculado. Lívia sentia um misto de medo e validação. Aquela mulher que a tinha encarado com desprezo no restaurante agora se mostrava muito maior e mais perigosa do que ela imaginou. Não era alguém que perdeu o controle em um momento extremo. Era alguém que vivia de controle, que se adaptava, mudava de nome, de cidade, de papel, sempre buscando o mesmo tipo de alvo. Marina avançou mais fundo. Descobriu que Helena tinha usado documentos falsos em pelo menos 2 ocasiões. Nada escandaloso, mas suficiente para abrir um padrão. Cursos pagos em dinheiro vivo, mudanças frequentes de endereço, relações cortadas sem explicação. E sempre no centro das histórias, pessoas vulneráveis, crianças, famílias desestruturadas, patrimônio envolvido. Em uma das conversas mais tensas, Marina foi direta. Disse que Helena não parecia agir por impulso emocional. Tudo indicava frieza, planejamento, escolha de vítimas. Disse também que, quando esse tipo de pessoa se sente encurralada, reage de forma imprevisível. Aquilo deixou o ambiente pesado. Eduardo pensou em Theo. Lívia pensou nas ameaças que vinha recebendo. Tudo se encaixava de forma assustadora. A identidade de Helena começava a desmoronar, mas ainda só entre eles. Publicamente, ela continuava sendo a noiva injustiçada, a mulher elegante atacada por uma acusação absurda. Essa distância entre a verdade e a imagem era o que tornava tudo mais perigoso. Marina sabia que precisava de provas sólidas antes de expor qualquer coisa. Um erro poderia colocar tudo a perder. Mesmo assim, as rachaduras estavam ali. Cada nova informação tornava impossível negar. Helena Duarte não era apenas um nome, era uma máscara. E por trás dela existia alguém que vinha repetindo o mesmo roteiro há anos, mudando cenários, mudando personagens, mas buscando sempre o mesmo final. Agora, pela primeira vez, esse roteiro tinha sido interrompido. E isso fazia dela alguém ainda mais ameaçadora. A revelação do plano real não veio de uma vez. Veio em pedaços como um quebra-cabeça que ninguém queria montar, mas que já estava sobre a mesa. Marina foi quem deu o primeiro passo naquela noite. Chegou com o rosto fechado, sem rodeios, e disse que precisava falar algo sério. Eduardo e Lívia perceberam na hora que não era mais uma descoberta comum. Havia algo diferente no tom dela, mais pesado. Marina espalhou novos documentos sobre a mesa, registros bancários, movimentações estranhas, contas abertas recentemente em nome de terceiros. Nada ligava diretamente a Helena de forma óbvia, mas o padrão estava ali. Dinheiro entrando e saindo perto da data do jantar, valores altos demais para simples gastos pessoais. Marina explicou que aquilo não combinava com alguém apenas tentando manchar a imagem de uma garçonete. Era dinheiro de preparação, de logística. Eduardo sentiu um aperto no peito. Perguntou o que aquilo significava. Marina respirou fundo antes de responder. Disse que, analisando os casos antigos ligados às outras identidades de Helena, percebeu algo em comum. Em todos, havia uma tentativa de afastar uma criança do pai ou do responsável legal. Em alguns, o afastamento era definitivo. Em outros, o plano não chegou ao fim porque algo deu errado. Sempre havia uma herança, um seguro, um controle financeiro em jogo. Lívia sentiu um frio subir pela espinha. Perguntou se Marina estava dizendo que Theo não era apenas um alvo momentâneo. Marina confirmou com a cabeça. Disse que o sonífero não era para causar um simples mal-estar. A dosagem indicava algo mais sério. O objetivo não era só deixar o menino quieto, era tirá-lo de cena, de uma forma ou de outra. Eduardo se levantou da cadeira, andando de um lado para o outro, tentando respirar.
A ideia de alguém planejar algo assim contra o próprio filho parecia impossível de aceitar. Ele sempre acreditou que Helena queria fazer parte da família, que tinha carinho por Theo. Agora, cada gesto do passado ganhava um novo significado. As tentativas de controlar horários, os comentários sobre o menino ser um problema, as reclamações veladas sobre responsabilidades. Marina continuou. Disse que encontrou mensagens apagadas, recuperadas de um celular antigo ligado a uma das identidades anteriores de Helena. Conversas falando sobre etapas, sobre paciência, sobre esperar o momento certo. Em uma delas, havia uma frase que gelou o ambiente. Depois que o menino sair do caminho, tudo fica mais fácil. Não havia nome, não havia data recente, mas o padrão era claro demais para ignorar. Lívia sentiu o estômago embrulhar. Pensou no prato, no olhar de Helena, na pressa. Tudo se encaixava de forma cruel. Aquilo não tinha sido um impulso, não tinha sido raiva, tinha sido parte de algo maior. Um plano que vinha sendo construído há meses, talvez anos. O jantar era só uma peça, um cenário perfeito. Público suficiente para parecer normal, íntimo o bastante para agir sem levantar suspeitas. Marina explicou que a hipótese mais forte agora era o sequestro. O sonífero deixaria Theo inconsciente rápido. Alguém do lado de fora poderia estar esperando. Um carro, uma saída planejada. Depois disso, Helena teria tempo para sumir, enquanto o caos tomava conta. A morte poderia vir depois, de forma silenciosa, ou o desaparecimento seria usado como moeda de troca. Dinheiro, controle, chantagem. Eduardo sentiu o corpo tremer. Não conseguiu falar por alguns segundos. Quando falou, a voz saiu baixa, quebrada. Disse que Theo nunca esteve tão perto do perigo sem que ele percebesse. Que confiou na pessoa errada. Que colocou o filho nas mãos de alguém que via a criança como obstáculo. A culpa bateu forte. Lívia tentou dizer algo, mas não encontrou palavras. Não havia consolo possível para aquilo. Marina deixou claro que, a partir daquele momento, a situação mudava de nível. Não era mais apenas um crime isolado. Era uma tentativa clara de eliminar uma criança para garantir acesso total à fortuna de Eduardo. Isso colocava todos em risco, principalmente Lívia. Ela não tinha sido apenas testemunha. Tinha sido a peça que estragou tudo. O único elemento fora do controle de Helena. A ficha caiu de vez para Lívia. Ela entendeu por que as ameaças tinham aumentado. Por que a perseguição parecia tão pessoal. Não era só vingança. Era medo. Helena sabia que Lívia tinha visto demais. Que tinha falado demais. Que tinha impedido algo grande demais. E agora, enquanto estivesse viva e falando a verdade, Helena nunca estaria segura. Eduardo tomou uma decisão ali mesmo. Disse que reforçaria a proteção de Theo, mudaria rotinas, esconderia qualquer informação sobre horários e locais. Disse também que não deixaria Lívia sozinha. Não depois de tudo. Marina concordou. Disse que o próximo passo precisava ser feito com cuidado extremo. Qualquer erro poderia custar caro. O silêncio que se seguiu foi pesado. Cada um ali estava digerindo a mesma verdade, mas de formas diferentes. Para Eduardo, era o medo de quase ter perdido o filho. Para Lívia, a certeza de que tinha se tornado alvo de alguém capaz de tudo. Para Marina, a responsabilidade de expor um esquema que envolvia vidas. O plano real tinha sido revelado. Não havia mais espaço para dúvida ou esperança ingênua. Helena não queria apenas prejudicar, queria apagar. E agora que o plano tinha sido interrompido, ela não recuaria fácil. O jogo tinha mudado, e todos ali sabiam que o próximo movimento seria ainda mais perigoso. A fuga de Helena deixou de ser apenas um detalhe jurídico, e virou uma ameaça real quando Marina recebeu a ligação naquela manhã. A fonte do outro lado falou rápido, com a voz tensa, dizendo que Helena não estava mais no endereço informado aos advogados e que tinha esvaziado contas, encerrado contratos e desaparecido sem deixar rastro. Não era sumiço comum, era fuga planejada. Marina desligou e ficou alguns segundos parada, olhando para o nada, antes de ligar para Eduardo. Quando ele atendeu, ela foi direta. Disse que Helena tinha sumido de vez. Eduardo sentiu o corpo gelar.
Mesmo já esperando por isso, ouvir em voz alta era diferente. A fuga confirmava tudo o que tinham descoberto. Quem não tem nada a esconder não foge assim. Ele olhou imediatamente para Theo, que brincava no sofá, ainda em recuperação, sem entender a gravidade de tudo. A imagem do filho ali, vivo por pouco, fez o perigo parecer ainda mais próximo. Helena livre significava risco constante. Lívia soube poucas horas depois. Marina foi até o local onde ela estava ficando temporariamente e contou pessoalmente. Assim que ouviu, Lívia sentiu as pernas fraquejarem. Não era medo abstrato. Era concreto. Helena solta, sabendo que Lívia era a peça que estragou tudo. Era como viver com alguém apontando uma arma invisível o tempo todo. A perseguição que antes vinha em mensagens e ameaças agora podia virar algo físico. Direto. A polícia foi acionada oficialmente, mas o processo era lento. Mandados, pedidos, burocracia. Helena tinha usado documentos falsos, nomes diferentes, caminhos pensados para dificultar qualquer busca. Marina explicou que pessoas assim não fogem por impulso. Fogem deixando opções. Casas de apoio, contatos antigos, rotas já testadas. Cada minuto fora do radar aumentava as chances de ela reorganizar o jogo. Eduardo reforçou a segurança imediatamente. Mudou Theo de lugar, alterou rotinas, cortou qualquer exposição pública. Nada de escola, nada de passeios previsíveis. Tudo virou sigilo. Para Theo, aquilo parecia exagero. Para Eduardo, era o mínimo. Ele não conseguia mais confiar em normalidade. Qualquer carro estacionado perto demais, qualquer rosto desconhecido, tudo virava alerta. Lívia passou a viver praticamente escondida. Mudou de endereço mais uma vez, deixou de usar redes sociais, trocou número de telefone. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observada não desaparecia. Em uma noite, enquanto tentava dormir, ouviu passos no corredor. O coração disparou. Não era ninguém, mas o medo ficou. O tipo de medo que não vai embora fácil. Marina percebeu que a fuga de Helena também tinha outro efeito. Pessoas que antes tinham medo começaram a falar, como se o desaparecimento confirmasse que algo grande estava por trás. Uma fonte antiga entrou em contato dizendo que Helena já tinha feito isso antes. Sumir quando as perguntas ficavam difíceis demais. Reaparecer depois com outro nome, outro rosto social, outra história pronta. Isso tornava tudo ainda mais urgente. Se Helena conseguisse se reorganizar, poderia atacar de novo. O perigo aumentou de forma silenciosa. Não houve explosão, não houve anúncio. Foi como uma sombra crescendo. Eduardo passou a dormir mal, sempre atento a qualquer barulho. Lívia tinha dificuldade até para sair para comprar algo simples. Marina, mesmo acostumada com riscos, começou a tomar cuidados extras. Mudou trajetos, avisava onde estava, deixava cópias de documentos em locais diferentes. Todos sabiam que Helena não era alguém que aceitava perder. Em uma conversa tensa, Marina foi clara. Disse que Helena, encurralada, poderia tentar se vingar, não por raiva momentânea, mas para apagar pontas soltas. Lívia entendeu na hora o que isso significava. Ela era a principal, a testemunha que não recuou, a mulher comum que enfrentou alguém poderoso e sobreviveu. Aquilo fazia dela um símbolo perigoso para Helena. Eduardo insistiu para que Lívia aceitasse proteção mais rígida. No começo, ela resistiu. Não queria se sentir presa, controlada, como se estivesse pagando pelo erro de alguém. Mas depois de uma noite em que um carro desconhecido ficou parado por horas em frente ao prédio, ela cedeu. Não por ela apenas, mas porque sabia que, se algo acontecesse, Helena venceria. Enquanto isso, Helena continuava invisível. Nenhuma movimentação oficial, nenhum sinal claro. Mas Marina sabia que o silêncio não significava calma. Significava preparação. Pessoas como Helena não desaparecem para sempre. Desaparecem para escolher melhor o próximo passo. A fuga tinha mudado tudo. Transformado uma investigação em uma corrida. Transformado medo em estado permanente. E deixado claro que a história ainda estava longe do fim. Helena livre era uma ameaça viva. E enquanto ela respirasse em algum lugar, ninguém ali poderia se sentir realmente seguro.
A captura de Helena aconteceu quando muitos já começavam a achar que ela tinha escapado para sempre. Foi numa manhã comum, sem espetáculo, sem sirenes altas na televisão. Marina recebeu a informação de uma fonte antiga que raramente errava. Helena tinha sido vista entrando em uma clínica particular em outra cidade, usando outro nome, pagando em dinheiro. Não estava ali para tratamento longo. Estava se escondendo à vista de todos. Marina repassou tudo rápido para a polícia e para Eduardo. Pela primeira vez em semanas, havia uma chance real de colocar as mãos nela. A operação foi discreta. Nada de imprensa, nada de vazamentos. A polícia cercou o local sem chamar atenção. Helena foi abordada no corredor da clínica, vestida de forma simples, cabelo preso, óculos escuros. Quando os agentes falaram o nome que constava no documento falso, ela tentou negar. Quando citaram Helena Duarte, o rosto mudou. Não gritou, não chorou. Apenas ficou rígida, o olhar frio, calculando. Mesmo algemada, parecia mais irritada do que assustada. A notícia chegou até Eduardo no meio da tarde. Ele ficou parado por alguns segundos tentando processar. A sensação não foi alívio imediato, foi cautela, como se soubesse que, com alguém como Helena, nada era simples. Ainda assim, pela primeira vez desde o jantar, ele respirou mais fundo. Pensou em Theo. Pensou que talvez, finalmente, o perigo estivesse acabando. Lívia soube logo depois. Marina ligou e contou. Lívia sentou na cama, sentindo o corpo relaxar de um jeito estranho, quase dolorido. As mãos tremiam, mas agora era diferente. Não era só medo, era um cansaço profundo. Ela pensou que talvez pudesse voltar a dormir sem pular a cada barulho. Talvez pudesse andar na rua sem olhar para trás o tempo todo. A ideia de Helena presa parecia um peso saindo dos ombros. Helena foi levada para uma delegacia sob acusação formal. Os documentos falsos, as movimentações financeiras e a ligação com o caso de Theo pesavam contra ela. Pela primeira vez, o nome verdadeiro dela começou a aparecer nos registros internos. Um nome que ninguém conhecia. Um passado que começava a ser puxado à força. Mesmo assim, Helena mantinha o controle. Falava pouco, observava tudo, pedia advogado, nada além. Nos dias seguintes, o clima mudou. Eduardo retomou parte da rotina, ainda com cuidado, mas menos tenso. Theo começou a sorrir mais, a brincar, a perguntar menos porque tudo estava diferente. Lívia sentiu coragem de sair para comprar um café sozinha. Coisas pequenas, mas que significavam muito. Marina, mesmo satisfeita, não relaxou. Algo não fechava. Pessoas como Helena não cometem erros tão simples. E o erro apareceu rápido. 2 dias depois da prisão, durante uma transferência de Helena para outro local, algo saiu do controle. O carro oficial parou por causa de um problema mecânico em uma via pouco movimentada. Outro veículo se aproximou alegando socorro. Tudo aconteceu rápido demais. Um dos agentes foi rendido. O outro não teve tempo de reagir. Helena saiu do carro algemada e entrou no outro veículo sem olhar para trás. Em minutos tinha desaparecido novamente. A notícia caiu como um soco. Marina recebeu a confirmação e sentiu o estômago afundar. Ligou para Eduardo imediatamente. A voz dela não escondia a gravidade. Helena tinha fugido. De novo. Eduardo ficou em silêncio do outro lado da linha. Não gritou. Não perguntou como. Apenas fechou os olhos, sentindo a raiva subir misturada com medo. Aquilo confirmava o que ele já sabia. Helena não agia sozinha. Tinha ajuda. Tinha gente disposta a arriscar tudo por ela. Lívia soube pouco depois. O alívio que tinha sentido se transformou em pânico. Agora era pior. Helena tinha sido presa, exposta, ferida no orgulho, e tinha escapado. Aquilo mudava tudo. Não era mais só fuga. Era vingança em construção. Lívia sentiu que tinha passado de obstáculo para alvo definitivo. A polícia tentou conter o estrago, mas o dano estava feito. Helena livre outra vez significava que ela não tinha mais nada a perder. Marina explicou que esse tipo de fuga só acontece quando há planejamento prévio, rotas, contatos, dinheiro reservado, nada improvisado. Helena tinha previsto a possibilidade de ser presa e já tinha preparado a saída. O clima ficou pesado de novo.
Eduardo reforçou ainda mais a proteção de Theo. Mudou tudo outra vez. Lívia voltou a se esconder. Marina redobrou cuidados. Todos sabiam que a situação tinha entrado em um estágio ainda mais perigoso. Helena agora era uma mulher ferida, exposta, mas viva. E pessoas assim não costumam recuar. A captura tinha dado uma falsa sensação de vitória. A fuga inesperada deixou claro que o confronto final ainda estava por vir. E que, quando viesse, não haveria mais espaço para erro. O confronto final não aconteceu em um lugar elegante, nem diante de aplausos. Aconteceu em um cenário comum, quase esquecido, como se a própria história quisesse mostrar que verdades grandes não precisam de palco. Marina foi quem chegou primeiro à informação decisiva. Uma ligação curta, nervosa, de alguém que finalmente resolveu falar depois de anos calado. Disse que Helena estava escondida em uma casa afastada, usada antes por ela em outra cidade, um ponto de passagem antigo, fora de qualquer rota óbvia. Marina não perdeu tempo. Avisou a polícia, avisou Eduardo e avisou Lívia. A voz dela era firme, mas carregava urgência. Aquilo não era mais só investigação, era o fim da linha. Eduardo sentiu o corpo travar quando ouviu. O medo voltou forte, mas agora vinha acompanhado de algo novo. Determinação. Ele não queria vingança, queria fim. Queria olhar nos olhos de quem quase tirou a vida do filho e saber que aquilo nunca mais se repetiria. Theo ficou sob proteção, longe de tudo. Eduardo não explicou muito. Só disse que precisava resolver algo importante. O menino assentiu, como se entendesse mais do que aparentava. Lívia hesitou quando recebeu a notícia. Parte dela queria se esconder, desaparecer, deixar que tudo fosse resolvido sem sua presença. Mas outra parte sabia que precisava estar ali. Não por curiosidade, mas porque aquela história também era dela. Ela tinha sido jogada naquele caos sem escolher. Agora, precisava fechar esse ciclo. A polícia cercou o local no começo da noite. Uma casa simples, paredes gastas, luz fraca por dentro. Nada chamava a atenção. Helena tinha escolhido bem. Silêncio, isolamento, controle. Quando os agentes entraram, ela tentou fugir pelos fundos, mas não deu tempo. Foi contida no quintal, caída no chão, respirando forte, o olhar cheio de ódio. Quando levantou a cabeça e viu Eduardo, sorriu de um jeito torto. Não havia arrependimento ali, só rancor. Lívia observava à distância, o coração disparado. Helena a viu também. O sorriso sumiu. No lugar, veio um olhar pesado, carregado de desprezo. Foi ali que a máscara caiu de vez. Sem plateia, sem imagem para proteger, Helena começou a falar. Não gritava, não implorava. Falava como quem finalmente largou o teatro. Disse que tudo teria dado certo se Lívia tivesse ficado no lugar dela. Disse que Theo era apenas um obstáculo, uma criança no caminho de uma vida confortável. Falou da fortuna de Eduardo como algo que merecia, como se fosse recompensa por paciência e estratégia. Confessou que o plano nunca foi apenas aquela noite, que tudo vinha sendo pensado há meses, que o jantar era o cenário perfeito, público o suficiente para parecer normal, controlado o bastante para agir. Eduardo ouviu cada palavra com o rosto fechado. Quando Helena falou que Theo era fraco, que crianças são sempre o elo mais fácil, algo se quebrou nele. Ele avançou um passo, mas foi contido pelos agentes. Não precisava tocar nela. A verdade já tinha feito isso, mais fundo do que qualquer golpe. Marina registrava tudo, cada frase, cada reação. Aquela confissão, mesmo sem perceber, desmontava anos de mentiras. Helena tentou se recompor quando percebeu o quanto tinha falado. Tentou voltar atrás, tentou acusar Lívia, tentou dizer que tudo era exagero, mas era tarde demais. O controle tinha escapado. Quando foi colocada na viatura, Helena ainda lançou um último olhar para Lívia. Não era ameaça direta, era a promessa vazia de alguém que finalmente tinha perdido. Lívia sentiu o corpo tremer, mas não abaixou os olhos. Pela primeira vez, não havia medo dominando tudo. Havia cansaço e alívio. Nos dias seguintes, a verdade veio à tona de vez. Marina publicou a investigação completa. As identidades falsas, os casos antigos, o padrão cruel.
Tudo foi exposto com cuidado, com provas, sem sensacionalismo. A imagem elegante de Helena desmoronou rápido. Processos se acumularam. Pessoas apareceram para contar histórias parecidas. O silêncio que protegia ela virou ruído alto demais para ser ignorado. Lívia foi chamada para depor oficialmente. Falou com firmeza, sem exagerar, sem dramatizar. Disse apenas o que viu, o que sentiu, o que fez. A simples honestidade dela contrastava com anos de manipulação. Aquilo pesou mais do que qualquer discurso. Eduardo acompanhou tudo de perto. Não como empresário, mas como pai. Theo voltou à rotina aos poucos. Sorria mais. Dormia melhor. Ainda havia marcas, mas havia vida. E isso era tudo. Quando tudo terminou, Lívia voltou a caminhar pela rua sem olhar para trás o tempo todo. Nada apagaria o que ela viveu, mas algo tinha mudado para sempre. Ela tinha enfrentado dinheiro, influência e medo com a única coisa que tinha: verdade. No fim, não foi força nem poder que venceu. Foi um ato simples, feito no momento certo. Uma voz que se recusou a se calar. E isso foi suficiente para desmontar um crime, salvar uma vida inocente e mudar destinos que pareciam já escritos.